Entrevista. Paróquias se preparam para celebrar finados. No próximo sábado, dia 2 de novembro, o Brasil inteiro celebrará o Dia de Finados, feriado nacional. Em Andradas, as paróquias de São Sebastião e de Nossa Senhora Aparecida se preparam para a data. E para falar sobre o assunto, o cônego Simão Cirineu, pároco da paróquia de São Sebastião, está em nossos estúdios. Bom dia, cônego, seja bem-vindo. Bom dia, Sandro, bom dia, Francisco, bom dia aos ouvintes da Rádio Vinícola, alegria poder estar aqui nesta manhã, também partilhando um pouco sobre essa data tão especial na vida do nosso povo, que é o dia da celebração dos fiéis defuntos, o dia de finados. Alegria nossa em receber o senhor, cônego. E o que o senhor pode falar sobre a data? Antes até de falar das atividades do sábado, falar da importância religiosa, né? Já começou no Antigo Testamento, a gente sabe. Eu gosto muito de acompanhar as histórias dos Macabeus e todo aquele povo santo ali, cônego. E vem de lá para cá essa comemoração, ou melhor dizendo, essa celebração. Na verdade, nós acreditamos que a nossa vida não termina na morte. A própria Sagrada Escritura, você citou aí o livro dos Macabeus, mas depois Jesus vem revelar isso, né? Que nós estamos neste mundo, mas a nossa vida não acaba no cemitério. Nós continuamos, passamos pela morte, passamos para a vida eterna, onde não haverá mais doença, dor, sofrimento, onde não haverá mais a morte. Claro que os nossos restos mortais, o nosso corpo, aquilo que é pó, que é matéria, é depositado no lugar que nós chamamos de cemitério. Antigamente tinha as tumbas, e o povo lá na antiguidade, mesmo lá no Antigo Testamento, já acreditava na imortalidade da alma e entendia que depois de cumprir a nossa missão aqui nesta terra, neste mundo, a nossa alma, a nossa vida continua em Deus. E por acreditar que a nossa vida continua, nós que estamos peregrinando para essa vida definitiva e eterna em Deus, rezamos por aqueles que já partiram. Então, de certa forma, nós acreditamos na comunhão, nós professamos isso na nossa fé. Nós acreditamos na comunhão dos santos, ou seja, nós estamos a caminho da santidade em Deus. Outros irmãos nossos já caminharam, estão num processo de santificação, de purificação, e outros já estão na glória de Deus. Por isso que nós rezamos pelos que nos precederam, pelos fiéis defuntos, que já estão ou na graça de Deus, ou estão aguardando essa glória no purgatório, acreditando que é também um estado de purificação para a contemplação da face de Deus. É bom até destacar que no purgatório só estão os justos, né, os salvos. Justamente, o purgatório não é lugar de pena, de punição, pelo contrário. É um estado de purificação que Deus concede, é um sinal da misericórdia de Deus. Nós acreditamos isso na escatologia católica, e isso é independente de tempo, porque aqui neste mundo nós estamos presos ao tempo, né, ao relógio, mas na escatologia, na eternidade, nós não precisamos de tempo, de horário, mas sim de momento, de estado, né? Então, esse estado de purificação, que nós não sabemos quanto tempo ou como se dá, mas nós acreditamos que esse estado é um sinal da misericórdia de Deus atuando na vida daquele que vai contemplá-lo ali no céu como santo ou santa, como alguém que está iluminado e plenamente feliz, porque nós acreditamos que a nossa vida não acaba na morte, não termina no cemitério, mas continua. Cônego, e no sábado, dia 2, às vezes o pessoal tira o dia santo para churrasco e outras coisas, então, assim, é bom chamar as pessoas para a realidade espiritual em primeiro lugar. Com certeza, Sandro, o dia de finados é um dia importante e desde o século III, ele já é do século cristão, os cristãos já tinham o costume de ir ao cemitério, de fazer desse dia, não um dia para chorar, tristeza não, mas um dia para relembrar os seus entes queridos, para visitar o cemitério, lembrando que o cemitério também é um lugar sagrado, é um lugar abençoado, é um lugar também de esperança.
Nós devemos olhar para o cemitério não como um lugar só de tristeza ou de morte, mas um lugar de esperança. Qual que é a nossa esperança diante da morte? Esperança da ressurreição, esperança que ali no cemitério, dali o Cristo foi colocado lá no sepulcro, e as pedras foram colocadas. Quando foi no domingo da ressurreição e as mulheres foram lá para ver o corpo de Jesus que tinha sido depositado naquele túmulo, Jesus estava vivo, ressuscitado, num corpo glorioso. Essa também deve ser a nossa esperança. Nós não vamos no cemitério para ter contato com almas, não. Nós vamos para rezar e também valorizando a vida daquela pessoa, entendendo que aquele irmão, aquela irmã que um dia viveu aqui, está junto de Deus ou está se preparando nesse estado de purificação para contemplar Deus face a face. Então, esse dia é um dia para ser vivido numa espiritualidade também, de que nós, um dia também vai chegar a nossa hora. Então, nós não podemos ficar desesperados, porque, com certeza, um dia nós também vamos passar pela morte. Então, é ir nos preparando para esta realidade da morte, que nós não fomos criados para a morte, Deus nos criou para a vida, mas a morte faz parte da nossa história de vida neste mundo. Então, o cemitério, esse dia é um dia oportuno para tomarmos consciência da nossa humanidade, da nossa fragilidade e da nossa necessidade de Deus, porque é em Deus que está a nossa vida. E o nosso Deus é o Deus da vida, não é o Deus dos mortos. Então, é um dia de se viver na oração, na contemplação. Não só os cristãos católicos celebram esse dia, mas muitos cristãos e pessoas também, até mesmo de outros credos, também têm essa veneração pelos falecidos e pelas pessoas que já partiram e estão junto de Deus. Até peço para as pessoas, às vezes de outras religiões, que não fiquem distribuindo panfletos, fazendo ali aquele partidarismo, né? O momento não é para isso. Quer pregar a religião que acredita, prega no mundo inteiro todos os dias, mas não vai na porta do cemitério no dia de finados, de repente atrapalhar o momento de algumas pessoas que estão lá por conta do dia de finados, até por serem católicas, e eu fico muito chateado, viu, quando eu vejo panfletos adventistas, testemunhos de Jeová e pessoas de outras religiões também, às vezes pentecostais e etc., entregando panfletos. E muitas vezes eu me dirijo a essas pessoas e falo, olha, vocês estão sendo inconvenientes. Hoje não é dia para isso, aqui não é lugar para isso. Nós estamos aqui com um objetivo. Então eu sempre falo de maneira muito educada, viu, Cônigo? Para essas pessoas, nesse dia, naquele lugar, não fazer essa panfletagem barata, oportunista e tudo mais. E algumas pessoas até me compreendem, viu, Cônigo? Como a gente tem que ser educado, né, Cônigo? Com certeza, e caridoso, mas eu vejo assim, sabe, Sandro? Todo o trabalho, seja qual igreja, né, todo trabalho, quando ele é respeitoso, quando ele é na fraternidade, ele não ofende, não agride ninguém. Todo trabalho evangelizador, seja por quem for, deve ter esse princípio do respeito ao outro, do respeito a Deus, do respeito também àqueles que estão, você falava agora há pouco, né, de fazer o dia de finados. Eu acho que é até pior do que essa catequese lá na porta do cemitério. A pessoa fazer do dia de finados um dia de festa, né? Ou de barulho, ou de churrasco, né? Ou como alguns fazem na sexta-feira santa, né? Não é um dia para isso. Nós temos 365 dias no ano para fazer esses outros, mas esse dia, em respeito também à memória das pessoas que nos amaram e nos precederam, ou dos nossos irmãos e irmãs, deve ser vivido numa espiritualidade, numa mística de oração, de silêncio, de saudade, não tanto de tristeza. Por isso que o nosso povo costuma levar as flores no cemitério. Claro que não é o principal, não é levar flor. O principal é ter o amor, ter fé,
e rezar naquela intenção. Nós, cristãos católicos, celebramos a missa, rezamos lá o terço, mas outros irmãos levam a palavra de Deus, né? Como é importante ter essa consciência. É um dia de silêncio, é um dia de oração, é um dia de esperança, é um dia de reforçarmos a nossa fé em Deus e na valorização da vida. Nós não pregamos a morte, nós pregamos a vida. O nosso Deus é o Deus da vida. Nós acreditamos mais na força da vida, na força do amor. Agora vai ter missa cedo lá. Nós vamos ter missa ali na porta no cemitério municipal às 7 da manhã e às 10 da manhã no cemitério municipal. E a paróquia Nossa Senhora Aparecida, o Padre Tiago estará celebrando às 8 horas na Gramínea e às 10 horas no cemitério Parque Bom Jesus. Nós também vamos celebrar a missa dos fiéis defuntos à noite, no sábado, e vamos celebrar também no Campestrinho. Lá também nós temos um cemitério, nós temos 4 cemitérios em Andradas, por sinal, muito bem cuidados, bonitos, né? O cemitério, o nosso povo tem assim um respeito, né? Um zelo, né? Para com os túmulos, né? O cemitério aqui de Andradas, muito bonito, muito bem cuidado. O cemitério da Gramínea, com obras de artes ali antigas, né? E também uma referência para aquele povo. O cemitério Parque Bom Jesus, que é um outro estilo de cemitério. Também são lugares, como o do Campestrinho, que marcam a história daquela localidade. Tanto lá da Gramínea, do Campestrinho, aqui do Parque Bom Jesus, como também o nosso cemitério municipal. E eu acredito que é também fruto de uma cultura, de uma tradição do nosso povo, de ter o cemitério como um lugar sagrado, um lugar que deve ser respeitado, como um lugar também da presença de Deus. Agora, à noite, 19 horas, tem missa na Matriz? Isso, a missa na Igreja Matriz e também na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, como de costume, 19 a missa horas. de finados na Igreja São José. Tá, mas aí no às caso 19 horas. Aí não será no cemitério, será nas igrejas, tanto na Igreja São José quanto na Igreja Matriz São Sebastião. Cônego, eu quero agradecer a participação do senhor aqui no Jornal da Cidade, né? E que todos aí possamos viver muito bem esse feriado. Com certeza, lembrando que a igreja celebra o dia de finados no dia 2 e na liturgia do domingo vamos celebrar a festa de Todos os Santos. No calendário civil, o dia de Todos os Santos é 1º de novembro. Mas para facilitar a participação do nosso povo, nós vamos rezar por Todos os Santos no outro dia, no domingo. Então, nós acreditamos na comunhão dos santos e pedimos a intercessão deles e de todos aqueles que nos precederam, o nosso respeito, a nossa oração e a nossa homenagem. Isso mesmo, pensar e celebrar no dia de Todos os Santos. Esquecer um pouquinho do Halloween também, né? Celebrar a igreja, celebrar a vida. Obrigado, Cônego, até a próxima.